A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 10, versículo 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, também nossos seguidores do nosso YouTube e do nosso Instagram. Olha, hoje nós temos 2 celebrações, né? Uma litúrgica e outra das profissões liberais. Nós celebramos a festa de São Lucas, evangelista. Ele escreveu o 3º evangelho, pela ordem que está na Bíblia, né, no Novo Testamento, e escreveu também Atos dos Apóstolos. São Lucas era de Antioquia, na Síria, e foi o lugar onde funcionou a sede da Igreja Católica, logo no início do cristianismo, com São Pedro. E ele não foi apóstolo, porque ele não viu Jesus, mas ele se tornou seguidor de Cristo, porque foi companheiro de São Paulo nas viagens missionárias. Como é que a gente sabe disso? Pelas cartas que São Paulo escreveu. Então nós temos, por exemplo, a carta a Filemon, no versículo 24, porque a carta a Filemon, que era escravo, né, mas que São Paulo conseguiu libertá-lo e chamou de irmão. E nesta carta, que só tem um capítulo mesmo, né? E o versículo 25, do versículo 1 até o versículo 25, no versículo 24 diz assim: São Paulo manda saudação para Filemon, dizendo: receba as saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, e de meus colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Aqui tem a primeira referência, que Lucas era seguidor, né, de São Paulo, ouvia as pregações de São Paulo e também ia registrando, né, porque se tornou um grande missionário. Depois nós temos na carta aos Colossenses, São Paulo fala dizendo assim, que Lucas, o médico amado, faz uma referência a São Lucas chamando de médico, em Colossenses 4:14. E tem ainda a carta
a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, né, versículo 11, que diz também, o que é que ele diz aqui? Somente Lucas está comigo, porque os outros abandonaram, foram buscar, não é, outros caminhos. Então é muito interessante essas referências. E São Jerônimo admira muito. São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia, né, do grego, no caso do Novo Testamento, para o latim, e não esconde sua admiração pelo Evangelho de São Lucas, dizendo que foi o autor mais dotado em língua grega entre os evangelistas. São Lucas era um médico, era um estudioso, né? E pode-se afirmar que era uma pessoa culta e que conhecia muito bem a língua grega. Então essas considerações são muito importantes para nós nesse momento que estamos celebrando a memória de São Lucas, apóstolo e mártir, né? Deu a vida também por Jesus. E como é que a gente sabe alguma coisa dele, né? Nós temos que ler o terceiro evangelho, são 24 capítulos, o evangelho de São Lucas, e temos que ler Atos dos Apóstolos, que são 28 capítulos. Inclusive, eu aconselho um livro do professor Itamar de Souza sobre o evangelho de São Lucas e sobre os Atos dos Apóstolos. Um ensinamento excelente para quem quiser estudar de uma forma bem sucinta e clara esses dois livros da Bíblia. O professor Itamar de Souza escreveu, vocês encontram, procurando na internet o nome de professor, né, e vocês falam com ele e pedem a maneira de adquirir o livro. O livro dos Atos dos Apóstolos, vocês aguardem que nós vamos distribuir lá na Casa da Criança. Vai ter o dia, eu vou avisar pelas redes sociais, vocês se preparem e quem for à missa na hora pode adquirir o livro Atos dos Apóstolos, né? É um verdadeiro estudo com muita clareza. E também nós celebramos hoje o Dia do Médico, não é? É uma data assim muito especial, que o Senhor ilumine os nossos médicos para que eles sejam muito solícitos para com os mais humildes, para com os pobres, com os doentes. Assim como Jesus no Evangelho de São Lucas, ele mostrou que tem uma atenção toda especial, não é? Pelos enfermos. No Evangelho de hoje mesmo, quando Jesus envia os 72, o que é que Jesus diz? Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Portanto, as recomendações que Jesus faz, quando envia 2 a 2 os discípulos a cada lugar aonde ele próprio devia ir, não é? Então Jesus faz essas exigências de despojamento, não levar nada, né? Nem sacola, nem sandálias, nem bolsa, nem dinheiro, não é? Viver do que o pessoal acolhe e dá, não é? Então, quando entrar numa cidade ou numa casa, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa, não é? É a saudação, é a mensagem que Jesus manda, e o conteúdo da missão é justamente o reino de Deus está próximo de vós. Veja que não é muito complicado. Isso chega até nós hoje, para que também nós assumamos a nossa missão. Mês missionário é mês de estarmos atentos ao que Deus está querendo de cada um de nós. Rezemos dizendo: ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal do vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 9. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.